Bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A autoria do Salmo não é definitivamente conhecida. Alguns estudiosos sugerem que o rei Davi pode ter sido o autor, pois ele é creditado como o autor da maioria dos salmos. No entanto, não há uma confirmação absoluta sobre quem escreveu esse salmo específico. O Salmo 1 é considerado um salmo de sabedoria e serve como uma introdução à coletânea de salmos. O Salmo 1 descreve a importância de compreender a diferença entre os justos e os ímpios. Ele nos mostra os benefícios de respeitar as leis de Deus e de temer a Deus. Aqueles que meditam na palavra de Deus são comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria e prosperam em tudo o que fazem. Por outro lado, os ímpios são como a palha que o vento espalha e não subsistirão no juízo. O versículo 1 do Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo destaca a importância de escolher cuidadosamente as influências e companhias em nossa vida diária. No uso diário, esse versículo nos lembra da importância de nos afastarmos das más influências e de nos cercarmos de pessoas e conselhos que estejam alinhados com a vontade de Deus. Ele nos encoraja a buscar a sabedoria e a orientação divina em todas as áreas de nossa vida, evitando seguir os caminhos dos ímpios e pecadores. Além disso, esse versículo nos lembra que a verdadeira felicidade e bênção vem de buscar e meditar na palavra de Deus. Ao nos deleitarmos na lei do Senhor e meditarmos nela dia e noite, encontramos direção, sabedoria e paz em nossas vidas. O versículo 2 do Salmo 1 diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo destaca a importância de encontrar alegria e satisfação na palavra de Deus e de meditar nela constantemente. No uso diário, esse versículo nos lembra da importância de priorizar o estudo e a meditação na palavra de Deus em nossa vida diária. Ele nos encoraja a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, dedicando tempo para ler, estudar e refletir sobre as Escrituras. Ao meditar na palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente, recebemos orientação e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Esse versículo também nos lembra que a meditação na palavra de Deus não deve ser apenas um evento isolado, mas um hábito constante. Devemos buscar a presença de Deus e a compreensão de sua vontade em todos os momentos, tanto durante o dia quanto durante a noite. Portanto, o versículo 2 do Salmo 1 nos convida a encontrar prazer e satisfação na palavra de Deus e a meditar nela constantemente. Ao fazer isso, experimentamos um relacionamento mais profundo com Deus e somos fortalecidos espiritualmente em nosso dia a dia. O versículo 3 do Salmo 1 diz: Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse versículo retrata a imagem de uma árvore saudável e próspera, que recebe nutrição constante e produz frutos abundantes. No uso diário, esse versículo nos lembra da importância de estar enraizado em Deus e em sua palavra. Assim como uma árvore precisa de água para crescer e dar frutos, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus e buscar um relacionamento íntimo com Ele. Quando estamos firmemente plantados em Deus, somos fortalecidos espiritualmente e capacitados a produzir frutos de justiça em nossas vidas. Esse versículo também nos encoraja a confiar no tempo de Deus. Assim como a árvore dá frutos no devido tempo, nem sempre vemos imediatamente os resultados de nossos esforços. No entanto, se permanecermos fiéis e perseverantes, confiando em Deus, Ele nos capacitará a ter sucesso em tudo o que fizermos. Portanto, o versículo 3 do Salmo 1 nos convida a buscar nutrição espiritual constante, estar enraizados em Deus e confiar em seu tempo.
Ao fazer isso, experimentaremos crescimento espiritual, frutificaremos em justiça e seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. O versículo 4 do Salmo 1 diz: Não assim os ímpios, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Esse versículo faz uma comparação entre os ímpios e a palha que é facilmente dispersada pelo vento. No uso diário, esse versículo nos lembra da diferença entre aqueles que seguem os caminhos de Deus e aqueles que escolhem viver uma vida contrária aos princípios divinos. Enquanto os justos são comparados a uma árvore frutífera, os ímpios são comparados à palha que não tem valor e é facilmente levada pelo vento. Esse versículo nos alerta sobre as consequências da escolha de viver uma vida distante de Deus. A palha representa a falta de solidez, a falta de propósito e a falta de valor duradouro. Assim como a palha é dispersada pelo vento, a vida dos ímpios é instável e sem fundamento. No entanto, é importante lembrar que o Salmo 1 não é apenas uma descrição de pessoas boas e más, mas também uma exortação para que todos busquem a sabedoria e a vontade de Deus em suas vidas. Ele nos encoraja a escolher o caminho da justiça e a evitar o caminho da maldade. Portanto, o versículo 4 do Salmo 1 nos lembra da importância de escolhermos viver de acordo com os princípios de Deus, evitando a vida vazia e instável dos ímpios. Ao fazer isso, encontramos propósito, estabilidade e valor duradouro em nossa jornada espiritual. O versículo 5 do Salmo 1 diz: Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse versículo destaca a diferença entre o destino dos ímpios e dos justos. No uso diário, esse versículo nos lembra da importância de viver uma vida justa e em conformidade com os princípios de Deus. Ele nos assegura que, no final, os ímpios não prevalecerão no juízo e que os justos serão protegidos e recompensados. Esse versículo também nos encoraja a confiar na justiça de Deus. Às vezes, pode parecer que os ímpios estão prosperando ou que a injustiça prevalece, mas o Salmo 1 nos lembra que, no final, Deus trará justiça e retribuição. Portanto, devemos confiar em Deus e viver de acordo com seus mandamentos, sabendo que Ele é o juiz final. Além disso, esse versículo nos lembra da importância da comunidade dos justos. Na congregação dos justos, os pecadores não terão lugar. Isso nos incentiva a buscar a companhia de pessoas que compartilham dos mesmos valores e princípios, para que possamos ser fortalecidos e encorajados em nossa caminhada espiritual. Em resumo, o versículo 5 do Salmo 1 nos ensina sobre a importância de viver uma vida justa, confiar na justiça de Deus e buscar a comunhão com os justos. Ao fazer isso, podemos ter a certeza de que os ímpios não prevalecerão no juízo e que seremos protegidos e recompensados por Deus. O versículo 6 do Salmo 1 diz: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse versículo destaca a diferença entre o destino dos justos e dos ímpios. No uso diário, esse versículo nos lembra da importância de viver uma vida justa diante de Deus. Ele nos assegura que o Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, Ele está atento e cuida daqueles que seguem os seus mandamentos. Esse versículo também nos adverte sobre as consequências do caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios leva à destruição, o que significa que aqueles que escolhem viver uma vida contrária aos princípios de Deus enfrentarão consequências negativas. No entanto, é importante notar que o Salmo 1 não é apenas uma descrição de pessoas boas e más, mas também uma exortação para que todos busquem a sabedoria e a vontade de Deus em suas vidas. Ele nos encoraja a escolher o caminho da justiça e a evitar o caminho da maldade. Portanto, o versículo 6 do Salmo 1 nos lembra da importância de vivermos uma vida justa diante de Deus, confiando que Ele conhece o nosso caminho e nos guiará. Ao fazer isso, podemos evitar as consequências negativas do caminho dos ímpios e desfrutar da bênção e proteção do Senhor. Agradeço por assistir ao vídeo do Salmo 1. Espero que tenha sido uma experiência edificante para você. Se você gostou do conteúdo, gostaria de incentivar você a se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e compartilhar a mensagem inspiradora dos Salmos e de outros temas da Bíblia. Que a paz e a vitória do Senhor estejam sempre com vocês.